Deixa eu começar, pessoal, com uma imagem que eu acho muito interessante. O Eduardo Bolsonaro publicou uma imagem ontem no Instagram dele. E é uma foto dele dentro de um carro nos Estados Unidos. Ele está com um boné, com uma cara grave, e nela ele escreve: permitam-me compartilhar uma intimidade. Um dia ainda vou abraçar meu pai vivo e dizer a ele pessoalmente, : deu certo, pai, deu certo porque você criou um homem. Agora, o mais interessante dessa imagem eu já devia ter passado para você, Bruno. Eu vou passar para a gente mostrar essa imagem na tela. O que é o interessante nessa imagem? Primeiro, ele está com uma barba mal feita. Bruno, deixa eu te passar essa imagem, que eu acho que a gente devia mostrar essa imagem para as pessoas assistirem. Eu vou botar no nosso Slack, no canal vídeo, tá bom? Pronto, foi. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele está com uma barba mal feita, o bigode um pouco mais proeminente do que o resto da barba, e com um boné muito interessante, que é um boné chamado Bass Pro Shops. Tem uma logo de uma loja chamada Bass Pro Shops. Essa Bass Pro Shops é uma loja do interior dos Estados Unidos de material de pesca. E essa logo, que não é exatamente uma logo sofisticada, ela é meio que conhecida nos Estados Unidos porque ela tem uma pegada assim de homem do interior, homem do campo, macho. No fim das contas, é aquilo que os americanos chamam de redneck. O que são os rednecks? O redneck é um termo super pejorativo, pescoço vermelho, né? Você imagina um sujeito muito branco que passa o dia todo... Não é essa imagem, Bruna? Tá no ar ainda. Não, tudo bem. É uma imagem, o redneck é o sujeito muito branco, em geral com boné, com a cabeça coberta, mas o pescoço exposto, né? E como ele passa o dia com muita frequência em cima de picapes e esse tipo de coisa, o sol vai fazendo com que ele fique com o pescoço vermelho, né? Redneck, no fim das contas, é um atalho... O que muitos bolsonaristas estão tentando emplacar nesse momento a respeito das tarifas do presidente. O que eu estou vendo? Foi mal. Foi mal aqui. Não, tudo bem. Perdão, gente, entrou alguma coisa aqui no retorno. E eu me perdi no raciocínio, vocês me desculpam. Rednecks é um termo pejorativo, no fim das contas, para gente branca pobre. E que estão na base dos eleitores do presidente Donald Trump. No fim das contas, o que eu estou querendo dizer aqui? Todo o código dessa imagem aqui é eleitor americano do Donald Trump. O Eduardo Bolsonaro, ele está usando um monte de código que diz interior dos Estados Unidos, que diz americano no talo, que diz América, ame-a ou deixa. Ele está usando um monte de códigos que dizem: eu estou disputando emprego com imigrantes ilegais que vêm do México, da Guatemala, da Nicarágua, né, principalmente ali da América Central. Ele está em Criomar, ele está vestido de americano. E detalhe, no story seguinte ele tá comendo um Häagen-Dazs de caramelo, tá? Aí já fomos para São Francisco, essa é outra turma. Mas é o story seguinte, eu tô olhando aqui. Personagem. Então, são múltiplos códigos. Criomar, me explica a direita brasileira. Como é que você acha que bate esse bolsonarismo embrulhado na bandeira americana e de alguma forma dizendo: eu sou patriota no Brasil? Pedro, eu acho que primeiro de tudo, boa tarde para você, para a Luísa, para a Flávia, para quem nos assiste, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu creio que tem duas coisas que são muito importantes para a gente entender esse momento desse pedaço da direita brasileira que está comportada pelo Bolsonaro e que traz numa espécie de efeito gravitacional e gera uma dependência no resto, fazendo com que ninguém tenha, com raríssimas exceções, a
a coragem de se posicionar contrariamente a isso pelo impacto eleitoral. Eu creio que o primeiro deles é que todo o movimento do Eduardo Bolsonaro de ir para os Estados Unidos e de assumir esse protagonismo tem muito a ver com uma própria lógica de sucessão da figura do Bolsonaro. Isso quer dizer, o Eduardo quer se colocar em algum sentido como o herdeiro ideológico, carismático, político do bolsonarismo. A segunda camada que me parece ser bem importante aí é que, em determinado sentido, o núcleo duro dessa direita bolsonarista é um núcleo duro que não enxerga paradoxo entre essa imagem daquilo que eles acham como pertinente dentro do que seria a sociedade americana e ser brasileiro. E por que não há esse paradoxo do ponto de vista cognitivo para eles, até pelo que a gente tem investigado até aqui? Sobretudo pelo fato de que, antes de mais nada, é uma direita que assumiu para si um rótulo de ser contrária às forças do sistema político. E ao se retratar como o cara que é o trabalhador, é o pobre trabalhador, seja ele branco ou seja ele não branco, porque aí tem um dilema, né? No caso do Brasil, como o país é muito miscigenado, essa pauta tem algumas adaptações que são feitas por necessidade, senão você perde a eleição, né? Quando você faz esse movimento, você tenta espelhar uma dinâmica que é, olha, o tipo de liberdade de expressão derivada e o tipo de comportamento daí objetivamente tirado. Nesse sentido, você tem olhando para o mapa eleitoral de onde o bolsonarismo tem mais projeção, você vai ver nitidamente que essa estética americana ressoa muito fortemente nesse cinturão do agro brasileiro que vai do centro para o sul. Isso quer dizer, se você for a uma determinada região do agro brasileiro hoje, no centro-oeste ou no sul, você vai ver que é muito comum o cara que trabalha na fazenda, seja ele o dono ou o cara que está ali no campo, o cara vai estar com jeans, uma bota, uma camiseta e um boné. A diferença é que o cara pode pôr o boné da própria cooperativa, do próprio grupo. E isso é muito interessante, Pedro, porque permite a gente entender, em algum sentido, um elemento fundamental de uma espécie de disputa de elites intelectuais e financeiras no cerne da política brasileira. O que eu estou querendo dizer aqui? O Brasil do século XX e o Brasil do século XXI, em algum sentido, é um Brasil litorâneo. É o Brasil do Rio de Janeiro, do ponto de vista cultural, enquanto o Rio de Janeiro foi capital político também, mas depois cultural, e é um Brasil de São Paulo do ponto de vista de matriz de negócios. O que acontece, talvez até tendo um estímulo de origem do ponto de vista político com a transferência da capital para o centro do país e depois com toda uma dinâmica de estímulo a negócios, é que o centro-oeste brasileiro e o centro-sul, essa fronteira agrícola que vai do Mato Piba até ali o Paraná e franjinhas de Santa Catarina, você tem um novo jeito de olhar o país. É um país de negócio agrícola, é um país menos católico, é um país, em algum sentido, mais refratário a algumas expressões culturais desse Brasil do centro. E aí vem, e talvez seja o cerne do elemento, se tudo aquilo que eu vejo como Brasil eu não me identifico, eu não tenho problema nenhum em usar uma referência estrangeira como marcador. E essa referência estrangeira, em algum sentido, não cria um paradoxo patriótico do ponto de vista que seria para uma grande parte das pessoas, mas ele alimenta em mim uma necessidade de fechar essa comunidade cada vez mais como uma espécie de reação. E talvez seja esse o ponto. Eu não acredito, por exemplo, eu creio que possivelmente o próprio Eduardo ou alguns daqueles que estão mais imersos nessa tarefa de assumir o protagonismo pelo que está acontecendo na relação bilateral Brasil-Estados Unidos, eu creio que no fundo eles possivelmente entendam que eles não conseguem ganhar a eleição de 26, né? Mas não se trata mais disso. Se trata, em algum sentido, de uma lógica de determinado tipo de guerra cultural, em que você vai adensando características de um novo tipo de país, em que tem uma referência, essa referência é o Trump, em algum sentido, do ponto de vista político, mas pode ser o Steve Bannon, do ponto de vista ideológico, intelectual,
e você diz, olha, o campo de batalha é outro, a gente pode até perder para esses caras no status quo aqui das instituições, porque na verdade as instituições são um grande pacto. Pega um outro elemento, você trouxe elementos visuais, pega um elemento retórico que tem acontecido com bastante recorrência na fala do Eduardo. O Eduardo normalmente fala que aqueles caras à direita que têm se reunido com o empresariado, ele tem usado a expressão, você está aí atendendo as elites, ele criticou o Tarcísio. Então, aqui, em algum sentido, ele está indo num caminho que é de abraço e de tentativa de não perder esse discurso que é antissistêmico, no mínimo, e que, do ponto de vista de autopercepção, provavelmente é visto como revolucionário. Então, acho que esse é o elemento que traz aí e que gera, de um ponto de vista prático, uma enorme confusão para todos nós que queremos entender esses processos cotidianamente, mas sobretudo na cabeça do eleitor, porque o eleitor médio do bolsonarismo não vai achar que é antipatriota. Ele vai dizer, na verdade, vai considerar que a pátria está sendo capturada por usurpadores. Esses usurpadores são uma espécie de grande consórcio das elites feita para afastar o país daquilo que seria... vou usar com muito esticamento conceitual, tá, gente? A expressão destino manifesto. Assim, seria o destino manifesto dessa nação. Eu creio que está muito por aí, tá? E eu acho que tem também, né, Creomar e Pedro, tem um movimento compreensível de um movimento, de um grupo que está acuado, que é o de dobrar a aposta e de intimar esses apoiadores a se manifestar e a garantir a sobrevivência desse grupo, né? Então, o que o Eduardo faz, inclusive com os seus próprios aliados de outrora, né? Então, pega o que o Eduardo faz com o Nicolas e o que o Eduardo faz com o Tarcísio. Hoje a Malu Gaspar, nossa colega jornalista do Globo, conta que os senadores detectaram, os senadores que foram aos Estados Unidos tentar negociar a questão das tarifas, detectaram que o Eduardo e o seu grupo mais radicalizado, né, estão fazendo um movimento de queimar o Tarcísio na Casa Branca, com o Trump. O Eduardo está num movimento de chamar o Nicolas Ferreira de traidor, de fracote, de, enfim... Por quê? Porque conforme o bolsonarismo foi ficando mais acuado com o judiciário brasileiro se aproximando de uma condenação e etc., a sobrevivência passa por aumentar o tom, por falar, não, é tudo ou nada, é agora ou nunca, ou estão conosco ou não estão, né? Você pega... E os governadores da direita... possíveis presidenciáveis estão se vendo obrigados a reagir, a se posicionar. Então, você pega o Zema topando o jogo. Então, olha, o Alexandre está pagando pelo que plantou, estamos juntos. O Caiado também. O Caiado foi full mode contra Lula, a favor do... Veja, a culpa das tarifas é do Lula, não tem nada a ver com o Alexandre e tal. O problema é o Lula, né? Também. E o Tarcísio, por sua vez, depois de um movimento inicial de sim, a culpa é do Lula, teve que puxar o freio de mão. Então, assim, eu acho que tá rolando um rearranjo de forças em torno do bolsonarismo e muita gente ainda medindo para que lado ir, né, Creomar, Pedro, não sei, queria trazer esse elemento, porque eu acho que tem um elemento de grita de sobrevivência, né? Eu acho que Anda a vez do Pedro, se tiver, Pedro. Não, Creomar, eu senti que você... Voltou. Creomar, eu senti que você tinha alguma coisa, um comentário na ponta do língua. Por favor, vai aí, eu vou na sequência. Não sei se eu tô furando sua fila aí, se tiver, desculpa. Primeiro, não tem fila, vamos lá. Desculpa, porque eu acho que eu não podia dar um positivo, né? Eu dei um positivo claro pra Flávia aqui na câmera, acho que não podia. É claro que pode. Então, eu creio, Flávia, que de maneira muito efetiva, se trata de a direita tem duas percepções muito claras, em algum sentido, pelo menos as tinha até o início dessa crise. A primeira era que o eleitorado estava cada vez mais conservador, não no sentido apenas de que o eleitorado
optou pelo conservadorismo como um modelo, modus vivendi, um modelo de viver a vida, não é isso? Mas, sobretudo, também pelo fato de que uma parcela grande do eleitorado identificava cada vez mais o Lula, o PT, como parte da estrutura de poder que eles cresceram vendo. Então, as pessoas queriam algo novo. Isso deu espaço para uma direita crescer. E dentro dessa direita a gente tem perfis distintos. Você vai ter um perfil como o do clã Bolsonaro, com suas características. Você vai ter grupamentos que se assemelham em algum sentido aos elementos retóricos do bolsonarismo, mas tem uma projeção que é fora da família, que é o caso do Nicolas, por exemplo. Acho que é o fenômeno mais interessante aí, porque é muito jovem, vai ter muita estrada para trilhar. E você tem aquele pessoal que talvez não ganhasse eleições sem esse momento bolsonarista. E aqui a gente pode dizer o Caiado, que tentou várias vezes ser governador de Goiás antes da sua vitória, o próprio Romeu Zema, que apesar da roupagem de dizer que não era da política, só não tinha projeção, e o caso do Tarcísio, que era um tecnocrata que ganha a bênção do Bolsonaro e vira governador do estado mais rico do país. O dilema para todos esses atores, eu já conversei isso aqui, acho que em uma passagem anterior, o dilema para cada um desses atores é que se você colocar Zema, Caiado, Tarcísio ou qualquer outro nome de governador mais à direita no centro de um mercado municipal de uma grande cidade brasileira que não esteja no seu devido estado de origem, eles vão poder fazer uma feira com muita tranquilidade, porque ninguém vai saber quem eles são. E esse é um elemento fundamental para você não vencer eleições. Então, basicamente, a gente tem que todos esses atores são, em alguma medida, reféns eleitorais do Bolsonaro, mesmo que não sejam reféns do ponto de vista retórico, né? E, em algum sentido, quando a gente olha para dentro do clã Bolsonaro, há uma perspectiva muito clara, e eu creio que o Eduardo se descola dos outros irmãos nesse sentido, de entender que é preciso dar um passo muito firme no sentido de se colocar como o herdeiro do capital político do pai. E eu creio que se trata sobre isso, sobre uma disputa por herança de capital político, dentro da família e na direita como um movimento político de maneira mais ampla. E aí isso vai criar um movimento em que o restante dos outros atores, por falta de estrutura, ou talvez de atributos como carisma, se a gente quiser usar o Max Weber, não veem uma alternativa para a ruptura desse ciclo. Eu acho que esse é um elemento muito característico. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.